Olá! Hoje nós vamos estar conversando, ensinando vocês sobre chaves, desbloqueio mental. Cada vídeo vai ser uma chave. Hoje, por exemplo, nós vamos falar da primeira chave. O meu canal é um canal de marketing digital. Esse assunto vai estar adaptado, direcionado para esse mercado, tá? E você pode direcionar para qualquer área da sua vida. Até você que está dentro de casa precisa de destravar a sua mente. E quando a gente aprende isso, a gente transborda sobre a vida de outras pessoas. E é o que nós estamos fazendo aqui. E para isso, tem uma convidada especial que vai estar aqui conversando comigo também, a minha querida e amada esposa Ruth. E nós vamos estar falando sobre essas chaves. Essa primeira chave de hoje, ela se chama criatividade e disruptura. É sobre essa chave que nós vamos estar conversando hoje. Porque você precisa de entender o que é isso, o que é criatividade e o que é disruptura. Nós vamos estar conversando, fazendo algumas perguntas para poder trazer para vocês um clareamento, para poder trazer para vocês um entendimento melhor sobre esse assunto. Nós vamos começar com a Ruth fazendo perguntas. Oi pessoal, aqui eu vou fazer as perguntas. Então, o que é criatividade, Beto? Olha, criatividade é o processo, é o seu estado natural que você foi criado, da forma que você foi criado, da forma que Deus, o Criador, te fez, da forma que Ele te modelou você sendo um ser criativo. Isso é criatividade. E como faz, então, pra gente continuar sendo criativo? Olha, para ser criativo, você precisa de fazer um negócio chamado disruptura. O que é a disruptura? É você quebrar alguns padrões, algumas crenças, alguns costumes, algumas coisas que você adquiriu ao longo da sua vida. Então, quando você quebra esse padrão, quando você quebra isso, você está fazendo uma disruptura. E quando você consegue quebrar esses padrões, você vai para um outro nível. Você volta, na verdade, para o seu estado natural, que é o seu estado de ser criativo. Então, o que é de fato uma disruptura? Bom, disruptura é você fazer esse corte abrupto do processo que você tem, que você está acompanhando, que você está vivendo. Você tem que fazer um corte. Você precisa de dar um choque de realidade. Então, quando você faz isso, você está fazendo o processo de disruptura. E para ter a disrupção, como que você faz isso daí? Um exemplo, a população, o ser humano, ele evoluiu, ou melhor, ele evolui, ele precisa de evoluir ao longo da sua jornada. Um exemplo, a pessoa antigamente veio ao cavalo. Todo o movimento, todo o trabalho, era feito com cavalo. Todo transporte, toda viagem era feita com cavalo. Porém, ao longo do processo, percebeu-se que tinha uma necessidade de acelerar esse processo. E para poder fazer a aceleração desse processo, teve que ter uma disruptura. Como que isso foi feito? Alguém foi lá, observou como que era um cavalo se movia. Daí inventou o quê? A carroça. Da carroça, precisou de acelerar mais ainda. Teve que evoluir mais ainda. O que fez? Inventou o carro. O carro, foi inventado o carro e tal, mas precisava de evoluir mais ainda. Acelerar mais ainda. Como que fez para poder acelerar? Aí vem o avião e assim por diante. Então, em tudo, quando começou, precisou de ter uma aceleração. E para que essa aceleração ocorresse, que seria a evolução, precisou de ter uma quebra de padrões. Precisou de fazer a disrupção, ou seja, a disruptura daquela mentalidade. E quando isso ocorre, você consegue avançar para o próximo nível, você consegue acelerar, você consegue evoluir nesse processo que você está vivendo. Então, o que é necessário fazer para poder evoluir? Bom, para você evoluir, você precisa de entender e acompanhar o método. Por exemplo, quando foi fazer o avião, foi baseado no quê? Num pássaro. Como que um pássaro voa? Por que ele voa? O que sustenta um pássaro? Como que é o processo, o método para que ele se mantenha em sustentação no ar?
Aí veio os princípios para poder criar um avião. Um avião precisa de ter o eixo, precisa de ter a asa, precisa de ter o leme, precisa de ter os flaps, precisa de ter várias coisas. E a partir de então, inventou-se o avião. E é óbvio que quando inventou-se o avião, ele não era como é hoje. Ele era bem rudimentar, era um jeito que foi feito que estava testando ainda. Então foi evoluindo, até chegou onde chegou hoje. Então você precisa de entender o processo. Por exemplo, quando você fala de motor de carro, né? Quando você fala de motor de carro, você fala em cavalos. Potência, você fala em cavalos. É como se fosse um motor que tem 100 cavalos. Mas isso é só para poder, tipo assim, valorizar o cavalo, né? Porque na verdade cavalo não existe mais nada dentro. Exatamente, não tem cavalo lá, mas usa-se o nome cavalo para poder dar essa homenagem ao cavalo, vamos dizer assim. Porque é como se tivesse 100, um exemplo, a gente está falando de 100 cavalos, é como se existisse 100 cavalos, a força de 100 cavalos suficiente para poder puxar aquele veículo. Então por isso que a gente acaba homenageando o cavalo, né, em termos de força. Então entende-se o processo, entende a evolução, entende como que você faz para poder quebrar tudo isso, entendendo o método, como que aquilo funciona, como que funciona o cavalo, como que funciona o pássaro, para a pessoa conseguir evoluir. Então, Beto, como que um adulto pode ser criativo? Olha, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então, o adulto que, para ser criativo, ele precisa de, sobreviver. Ele sobreviveu, é uma criança que sobreviveu, e ele precisa de fazer alguma coisa que essa criança dentro dele possa se manifestar novamente, né? É isso que um adulto precisa de fazer. E um adulto, para ele poder continuar sendo criativo, ele precisa de ser ridículo. Ridículo. E o que é ser ridículo, na verdade? É a pessoa não ligar para a opinião alheia. Para isso você precisa de fazer alguns testes, você precisa de fazer algumas tarefas, você precisa de aprender a fazer esse processo de ser ridículo. Porque quando a gente quer ser ridículo, ou o nosso cérebro, a gente percebe que precisa de ser ridículo, o nosso próprio cérebro fala, você tá maluco, você vai ser ridículo, você tá sendo ridículo. E aí o que acontece? Bloqueia novamente, a gente acaba tendo um bloqueio novamente em relação à criatividade. Então precisa de ser ridículo. E resumindo tudo, como faz pra você pegar isso tudo e resumir? Resume tudo pra nós, pra ficar melhor. Isso tudo o quê? Tudo que você falou, resume em uma só palavra. Tá. Olha só, a criatividade, o que é a criatividade? É você ter liberdade de criar o que você quiser, sem se importar com a opinião, sem se importar com as pessoas que vão vir a te atrapalhar. Isso é criatividade, é você ter liberdade para criar. Tipo assim, né? Quando for fazer o avião, você imagina como aquele cara foi ridículo. Santos Dumont, né, que fez o avião. Imagina como aquele cara foi ridículo fazendo aquela ave de aço enorme. Todo mundo falava, isso não vai subir, isso não vai dar certo. Imagina, o pássaro voa sozinho, só com as peninhas dele. Agora imagina aquela ave de aço enorme, cheia de gente. Imagina, que loucura. Todo mundo falou que ele era louco, ele foi ridículo. É assim, tudo que você for fazer vai ser ridículo. Tipo, você vai tirar uma empresa do zero, não tenho nada, vou começar uma empresa hoje. Você vai ser ridícula. Por quê? A primeira pessoa que vai te chamar de ridículo, quem é? É a família. Você é louco, você não tem dinheiro, você vai arrumar um monte de cliente e tal, e você vai se lascar, você não vai conseguir. Aí você vai lá, faz bonitinho. Aí quando você tá andando de carrão, na rua, tudo bonito, você já tá morando dentro de um condomínio, aí o que a família fala? Fulano é trabalhador, mas fulano é inteligente. Então, ó, pega a visão, viu? Então, o processo criativo, uma pessoa criativa é uma pessoa que tem facilidade de enxergar uma oportunidade. Então, quando você enxerga uma oportunidade é porque você foi criativo. Você não deixou que os bloqueios, as crenças limitantes, algumas culturas, alguns ensinos que você adquiriu, isso te impeça de ser criativo. Então, quando você não utiliza essas crenças limitantes e você vai
para criar, você pega aquela oportunidade, faz ela transformar em dinheiro, em negócio, em alguma coisa boa, você está sendo criativo. Então essa primeira chave que nós estamos fazendo, ela é uma chave muito importante. Em todas as outras chaves, em todas as outras áreas, você vai precisar dessa chave chamada criatividade e disruptura. Então, fazendo mais um resumo, você precisa de ser criativo, e para ser criativo você precisa de quebrar alguns padrões. Você precisa de não dar ouvido, às vezes, a certas opiniões alheias, que você não vai conseguir, que você é louco, você tá maluco, imagina, isso não vai dar certo e tal. Mas você tem que ter uma mente criativa, e você precisa desbloquear isso. Quando você consegue fazer isso, você vai conseguir, como eu disse, subir para o próximo nível. Tudo isso que nós estamos aprendendo e que nós estamos também ensinando para vocês, nós estamos transbordando na vida de vocês, porque nós queremos mais pessoas criativas. O mundo precisa de ter mais pessoas criativas, pessoas que consigam pensar com o seu próprio cérebro. Isso nós estamos aprendendo através de um método com o Pablo Marçal chamado SPR, né? Que é Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Esse método ensina isso pra gente, e nós estamos aqui transbordando para vocês, né, de forma gratuita, onde vocês têm a oportunidade de aprender algo maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa aí um comentário, né, se inscreva no canal, e eu vou ver com a Ruth o que ela precisa ainda falar sobre esse vídeo. Assim, todo mundo que viu o SPR, que não conseguiu ali captar na vida pessoal para poder estar encaixando na vida dele o SPR, vendo esse vídeo e vai entender melhor. Sendo ridículo, todas as pessoas que foram ridículas venceram na vida, porque coisas ridículas, mirabolantes, porque quando foi fazer a pasta de dente, vai lá ver a história pra você ver que terrível foi. Quando ele foi fazer, todo mundo disse que não ia dar certo. Hoje é campeão, ninguém vive sem pasta de dente. Carro, quando foi fazer o primeiro carro, eu achei muito legal quando o cara fez o carro no fundo da casa, teve que quebrar pra poder passar pro lado de fora. Nem a mente dele conseguiu alcançar a grandeza que eles mesmos estavam fazendo. Então, imagina como o cara foi ridículo, ele teve que quebrar a casa. E por aí vai. Então, seja ridículo nos seus pensamentos e põe pra fora mesmo, põe no papel durante o dia, escreve as suas ideias de noite, você olha e fala, olha, essa vai dar certo. A ideia que você tiver mais ridícula é que vai te ajudar a vencer na vida. É só isso. Só um detalhe e um teste, um exercício para você fazer. Olha, coloca uma música para poder cantar, tocar, ou dance aí, faz alguma coisa ridícula. Extravasa. Faz alguma coisa ridícula para você extravasar, para você liberar esse bloqueio da sua cabeça, da sua mente, para você começar a entrar no processo criativo. Ou seja, você vai voltar a estar no estado natural que o Criador te fez. Libertando a criança. Libertando a criança que tem dentro de você, tá bom? Então, mais uma vez, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e fala aí qual que foi o aprendizado que você teve vendo esse vídeo. E até o próximo vídeo.